No ar, o nosso jornal. Bem-vindo! O economista Egas Daniel diz que os acordos de investimento feitos pelo governo de Moçambique com os parceiros de cooperação devem ter reflexo na economia. Já o académico Frederico Congolo afirma que a diplomacia económica levada a cabo pelo governo de Filipe Nyusi devolveu a credibilidade do país no mercado financeiro internacional. O Centro para a Democracia e Direitos Humanos, por sua vez, exige maior transparência nos acordos. Perante o abandono do FMI e parceiros de cooperação, depois da descoberta do escândalo das dívidas ocultas que envolve o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, que assinou garantias soberanas para o endividamento do país em mais de 2 mil milhões de dólares americanos, o governo de Filipe Nyusi teve que empreender esforços diplomáticos com vista a recuperar a reputação de Moçambique no mercado financeiro internacional. Para o economista Egas Daniel, as ações diplomáticas, sobretudo econômicas, devem se traduzir em investimentos visíveis no país. Para mim, temos que ter indicadores de diplomacia econômica que se traduzam efetivamente em investimentos virem para Moçambique. Eu tenho que medir o desempenho da minha diplomacia econômica em termos quantitativos, com o volume de investimentos e de parcerias estratégicas que eu consigo trazer para o país. Já o especialista em relações internacionais e diplomacia, Frederico Congolo, destaca os desafios que o governo tinha com vista a trazer de volta o FMI e o Banco Mundial no apoio ao orçamento do Estado. Quando o presidente Nyusi entra em funções, Moçambique estava sendo criticado pelo FMI e pelo Banco Mundial, sobretudo no contexto da questão das dívidas não declaradas. E isso afetou a capacidade do Estado moçambicano em aproximar as instituições internacionais para efeitos de crédito. Esta realidade já está a mudar. Moçambique voltou a sentar-se com o FMI e com o Banco Mundial, não querendo dizer que isso é a solução, mas ao menos isso resolveu ou ajudou a mitigar a má imagem, entre aspas, a má reputação que a República tinha. O Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, defende maior transparência nos acordos firmados com alguns países que têm intenção de investir em Moçambique, principalmente a China. O grande problema nisto é quando não há transparência sobre a forma como esta cooperação ela é feita, no sentido dos valores reais envolvidos nos contratos, as contrapartes nos contratos, no sentido de que o que nós defendemos enquanto CDD é que deve haver uma maior abertura, deve haver uma maior transparência. Recentemente, durante a sua visita de 6 dias efetuada à China, o presidente da República, Filipe Nyusi, convidou os empresários do gigante asiático a apreciarem as oportunidades de investimento nos setores de infraestruturas, turismo, agroprocessamento e indústria para catapultar a economia de Moçambique. O economista Luís Bagaço afirma que as missões diplomáticas do presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, só terão resultados visíveis a médio e longo prazos em resultado da atual conjuntura económica mundial. Bagaço destaca ainda o facto de as viagens do chefe de Estado ao exterior carregarem sempre uma agenda económica e de negócios que busca trazer novos investimentos ao país. Fez as viagens todas sempre orientadas para a sua missão de diplomacia económica. Encontrar e procurar investimentos e investidores para Moçambique. Uma grande novidade destes seus 2 mandatos é que se faz acompanhar de empresários mobilizados no início pela CTA e agora pela Câmara de Comércio, mas a ideia é que as suas missões não são meramente políticas, mas são missões que contemplam negócios e, como pode imaginar, porque eu estive em algumas missões,
depois há a conversa entre os próprios empresários, os empresários de lá e os empresários de cá, onde se firmam acordos, onde se assumem compromissos que depois são materializados. Vamos fazer um curtíssimo intervalo de 2, 3 minutos. Voltamos daqui a pouco com mais informação, mas antes confira o câmbio. Vem aí. Aqui, na MBC TV. Vida Ativa é um programa dedicado em promover o estilo de vida saudável, com foco em exercícios físicos, alimentação balanceada e práticas de bem-estar mental. Cada episódio aborda uma temática específica, trazendo especialistas de saúde, nutricionistas e profissionais de educação física para oferecer dicas valiosas. Brevemente, aqui na MBC TV. Vem aí. Aqui na MBC TV. 10 minutos com a política. O essencial da política é apenas 10 minutos. No 10 minutos com a política, cada minuto conta. Em entrevistas, nossos convidados respondem às questões mais pertinentes do cenário político atual. Tudo em um formato dinâmico e direto, sem perder a profundidade. Tudo o que você precisa saber sobre política em tempo recorde. Segunda e terça-feira, logo após o Jornal da Noite. Porque entender a política não precisa demorar. MBC TV, conectando o mundo. Retomamos as notícias no nosso jornal. As empresas que têm permissão do Governo para explorar minerais do país devem, para além de pensar nas vantagens económicas, pautar pela preservação ambiental com vista a explorar os recursos de forma sustentável. Este é o posicionamento da ambientalista Regina Charumar, que manifesta preocupação com o nível de poluição ambiental na atividade mineira em Moçambique. Moçambique é tido como um país de índice baixo de transparência fiscal, governação corporativa, responsabilidade social e sustentabilidade ambiental. A constatação é do Centro de Integridade Pública, na 4ª edição do Índice de Transparência do Setor Extrativo de 2023, publicado em agosto de 2024. De acordo com o CIP, no quesito ambiental, elas apresentam níveis baixos de transparência, sendo que a grande maioria continua a ser classificada como opaca. É por isso que a ambientalista Regina Charumar chama atenção às partes envolvidas para a necessidade de equilíbrio dos ganhos econômicos e a preservação ambiental. Claramente que se nós tivermos uma situação de concessão mineira no caso, que seja prejudicial ao meio ambiente, que cause mais danos do que benefício, isto vai causar impacto negativo para as comunidades e automaticamente
o fato de ser economicamente viável não vai ser ambientalmente viável e muito menos socialmente viável. O que nós temos que pensar é que todas essas concessões têm de trazer benefícios às comunidades, têm de ser pensada na preservação ambiental e na sustentabilidade. Para a Regina Charumar, a preservação ambiental pode permitir que os recursos possam ser explorados por mais tempo. Nós nos esquecemos que este pagar mais é automático, é momentâneo, que o processo tem de ser sempre pensado em algo a longo prazo. E a longo prazo é preservando, é cuidando da natureza, é cuidando de tudo à volta, até porque os recursos que estão a ser explorados são retirados da natureza. E se essa natureza não for cuidada, automaticamente não vamos ter tanto tempo de exploração. Então, estes megaprojetos, antes de pensarem na parte econômica, que este recurso dá, é preciso pensar que eles precisam deste recurso por muito mais tempo. Os agentes poluentes que fazem com que as empresas do setor extrativo apresentem níveis baixos de transparência ambiental são eles: consumo de energia dentro da organização, óxidos de azoto, óxidos de enxofre e outras emissões atmosféricas significativas, produção de resíduos e impactos significativos relacionados com os resíduos, consumo de água, plano de encerramento e reabilitação e relatórios de gestão ambiental. Momento para espreitar as incidências do 17º dia da campanha eleitoral rumo às eleições de 9 de outubro. O candidato presidencial do Movimento Democrático de Moçambique escalou hoje o povoado de Machumane, na província de Niassa, e prometeu melhorar a vida da comunidade caso seja eleito presidente da República. Na tarde desta segunda-feira, o candidato presidencial pelo MDM, Lutero Simango, privilegiou a campanha porta a porta no povoado de Machumane, na província de Niassa, onde pediu voto com promessas de melhorar as condições de vida daquela comunidade. Vamos continuar a campanha porta a porta. Quero garantir que este ano é o nosso ano. Na interação com os potenciais eleitores, Lutero Simango disse que chegou a vez de mudança neste povoado. Vamos continuar então com as notas relativas à campanha eleitoral. Desde ontem, na província de Inhambane, onde durante 2 mandatos foi governador, o candidato do Partido Frelimo, Daniel Chapo, trabalhou hoje nos distritos de Zavala e Omoine e na cidade de Machixe, onde prometeu reabilitar a estrada que liga Omoine à chamada capital económica da província de Inhambane. Falando num comício popular realizado esta segunda-feira, no segundo dia de visita à província de Inhambane, Daniel Chapo prometeu angariar fundos para a reabilitação da estrada que liga o distrito de Omoine à cidade de Machixe e ainda reabilitar o Instituto Agrário de Inhamussua. É a reabilitação da estrada Omoine Machixe. Já começamos a trabalhar para arranjarmos dinheiro e reabilitarmos esta estrada. Outra preocupação que o Omoine tem é a reabilitação do Instituto Agrário de Inhamussua. Em Omoine, o candidato presidencial da Frelimo apelou à população a fluir em massa às mesas de voto no dia 9 de outubro. Vamos continuar com as incidências da campanha eleitoral. Venâncio Mondlane, cuja candidatura é suportada pelo Podemos, prometeu, na província de Niassa, no norte do país, incluir membros de todos os partidos políticos da oposição no seu governo, caso vença as eleições no dia 9 de outubro. O candidato presidencial Venâncio Mondlane encontra-se na província de Niassa, onde trabalha para convencer o eleitorado a votar em si e no Podemos nas eleições gerais de 9 de outubro.
No princípio da tarde desta segunda-feira, o candidato escalou o distrito de Maua, onde prometeu incluir sem distinção membros de outros partidos políticos no seu governo, caso seja eleito presidente da República. É por isso que no nosso governo nós vamos ter pessoas de todos os partidos. Mesmo esse partido que destruiu o país durante 50 anos, há algumas pessoas bonzinhas lá, não existem? Então alguns desse mesmo partido vão fazer parte do nosso governo. O candidato presidencial pelo partido Renamo escalou hoje o distrito de Chiure, em Cabo Delgado, onde prometeu ao eleitorado acabar com subornos para ser admitido a uma vaga de emprego caso vença as eleições. Em mais um dia de campanha eleitoral, Ossufo Momad corre contra o tempo para convencer os potenciais eleitores a votarem em si e no partido Renamo. Em Chiure, província de Cabo Delgado, Momad promete acabar com a venda de vagas de emprego. Quando o jovem vai pedir emprego? Não, o jovem era o cole pela emprego. É pedido 50 mil. É verdade ou não? Se ele está desempregado, onde é que vai arranjar os 50 mil? Nós queremos acabar com isso. Queremos acabar também. E quando o jovem vai pedir emprego? Pedido lá 5 anos de experiência. O candidato falava num comício popular em que garantiu ter potencial para governar Moçambique. O diretor executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária considera os primeiros dias de campanha eleitoral de ordeiros comparativamente às eleições, o processo eleitoral, ou seja, da campanha de 2019, que foi marcado nos primeiros dias por fatalidades. Energido Mudrovo apela aos partidos políticos a continuarem a pautar por mensagens pacíficas ou de pacificidade e evitarem provocações. O Instituto para a Democracia Multipartidária classifica os primeiros 15 dias de campanha eleitoral como pacíficos, resultado de várias mensagens emitidas pela sociedade civil, apelando à convivência pacífica entre os partidos políticos envolvidos no processo. Os primeiros dias da campanha foram pacíficos, ordeiros, não obstante a ocorrência de alguns casos muito localizados de violência, mas também de algumas irregularidades, como também sobreposições de cartazes e por aí em diante. E sentimos que isto também é refletido dentro daquilo que é o trabalho que as diferentes organizações estão fazendo, a nível também dos próprios partidos, no sentido de termos campanha pacífica e ordeira. E isto é comparado às eleições de 2019, eleições gerais. A essas alturas tínhamos até fatalidades. O diretor executivo do IMD, Hermenegildo Mundlovo, reprova ações de agressão a alguns jornalistas durante a cobertura de campanha eleitoral. A seu ver, não faz sentido a perseguição destes profissionais, pois têm um papel fundamental na observação do processo eleitoral. Nós queríamos apelar aos partidos políticos e, sobretudo, aos seus membros para não enveredarem por esse caminho, porque o trabalho de jornalistas é extremamente fundamental nesta fase, no sentido de garantir que, de facto, o voto seja informado. Então, não faz nenhum sentido estarmos a agredir aos jornalistas. Nós pensamos que é basicamente aí que o MISA tem a grande responsabilidade de garantir também que a sua classe não seja, de uma certa forma, vítima de abusos que depois permanecem impunes. O diretor executivo do IMD apela aos partidos políticos a continuarem a enveredar por mensagens pacíficas, tendo como foco colocar o cidadão a par dos seus planos de governação. E queremos continuar a encorajar os partidos políticos para enveredar por esse caminho de mensagens pacíficas e mensagens que não criam tensão entre eles e que a campanha de facto seja uma festa onde o cidadão é informado em relação aos planos de governação de cada um.
Num balanço dos primeiros 15 dias, realizado no último sábado, a Comissão Nacional de Eleições descreveu o desenrolar da campanha eleitoral, que iniciou no dia 24 de agosto, como ordeiro e tranquilo, apesar de casos isolados de violência envolvendo membros e simpatizantes de alguns partidos políticos. O linguista paulino batista, Rafael Bata, sugere que os manifestos eleitorais dos partidos e as políticas públicas passem a ser redigidos nas línguas banto ou nacionais, que são as faladas por 85% da população moçambicana. Bata desafia o próximo Parlamento a adotar as línguas banto para permitir que os deputados que não dominam o português também possam intervir nas sessões e exporem as preocupações do eleitorado nas línguas das províncias e distritos de origem. Chama-se Paulino Batista Rafael Bata. É linguista e tem a linguística descritiva e linguística aplicada como áreas de atuação. A convite da MBC TV, fez uma avaliação à forma como os partidos políticos e candidatos presidenciais estão a levar a cabo o processo comunicacional na interação com o eleitorado, particularmente o do meio rural. Disse reconhecer haver um esforço dos partidos e candidatos em fazer chegar a sua mensagem ao eleitorado e que lamenta que no contacto não se privilegie as línguas nacionais ou banto, mas sim o português, para si, um idioma estrangeiro e das elites. O que acontece é que a elite, que em muitas situações dessas, como o caso de Moçambique, em que temos o português, que é uma língua que vem de Portugal para Moçambique, podemos considerar uma língua estrangeira, embora seja uma língua oficial, as estatísticas indicam que apenas 15% da população moçambicana tem a língua portuguesa como uma língua materna. Então, temos 85% de moçambicanos que falam fluentemente as outras línguas, que são as línguas banto. Na sua ótica, os manifestos dos partidos políticos deviam ser elaborados a pensar nos 85% de moçambicanos que têm nas línguas banto seu veículo de comunicação. É um manifesto que é dominado pela elite e é esta elite que deve descer até a base, até as massas, para poder explicar o manifesto. E quando isso acontece, um outro desafio se assiste. Batista se refere aos tradutores de português para as línguas banto, que demonstram despreparo total. Em muitos casos, não se traduz de forma fiel, não se vai para aquilo que é o espírito deste manifesto. Então, nós temos esta situação, a única coisa que se faz é tentar convencer as massas para poder votar no seu partido e votar naquilo que é o seu manifesto. Desafia o próximo Parlamento a adotar as línguas banto para permitir que os deputados que não dominam o português também possam intervir nas sessões e exporem as preocupações do eleitorado nas línguas das províncias e distritos de origem. Os próprios deputados têm dificuldades até de apresentar preocupações das massas no Parlamento, porque alguns deputados têm problemas, alguns podem ter problemas de poder falar fluentemente em língua portuguesa. Então, há situações em que alguém até tem uma situação por apresentar, deve passar para o colega, deve passar para a sua bancada para poder apresentar. Paulino Batista Rafael Bata tem publicações em matéria sobre gramática da língua quitonga e 2 livros escritos e não publicados, sendo uma coletânea de contos de ficção em língua quitonga e um livro de histórias de lugares dos Vatonga em quitonga e português. Foram então as incidências sobre o processo eleitoral moçambicano, lembrando que as eleições estão previstas para 9 de outubro. De volta a matérias fora das eleições, o vice-presidente do Tribunal Supremo, João Batista Beirão, afirma que, apesar da elevada pendência processual, os processos de branqueamento de capitais têm prioridade de julgamento. Sem avançar números, João Beirão disse haver, neste momento, muitos processos em tramitação nos tribunais, a vários níveis, ligados ao crime de lavagem de dinheiro.
O Grupo de Ação Financeira Internacional colocou em outubro de 2022 Moçambique na lista de jurisdições de vigilância acrescida, ou seja, na lista cinzenta. O país deve eliminar com celeridade as deficiências estratégicas identificadas no sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais. Na última sexta-feira, o vice-presidente do Tribunal Supremo de Moçambique fez saber que os processos de branqueamento de capitais constituem prioridade do órgão e que, neste momento, há vários processos a correr a todos os níveis, alguns dos quais já sentenciados. Bom, há muitos processos que nós temos sobre a questão dos branqueamentos de capitais. Não trago aqui os números exatos neste momento, mas o que eu posso dizer é que há processos que estão a correr nos tribunais de primeira instância, há processos que estão em recurso e estão a ser decididos nos tribunais de recurso a todos os níveis, tanto nos tribunais provinciais, nos tribunais superiores de recurso, como no Tribunal Supremo. Em todos os níveis temos processos de branqueamento de capitais e, como deve saber, é uma das nossas prioridades julgar os processos de branqueamento de capitais. João Beirão explicou que o número de processos é maior, pois há vários outros crimes que no final conclui-se a ligação com o branqueamento de capitais. Porque quando nós falamos de processo de branqueamento de capitais, nós talvez restringimos, mas há crimes que estão ligados a branqueamento de capital, há determinados crimes, o processo não surge às vezes como de branqueamento de capitais, mas há crimes conexos que depois vão dar no branqueamento de capitais. São processos que estão ligados, por exemplo, à fauna e que vão dar em branqueamento de capital, há processos que têm a ver com desvio de fundos, vão dar em branqueamento de capitais, de outro tipo de criminalidade que também vai desembocar nos crimes de branqueamento de capitais. Ou seja, para dizer que não há assim processos específicos que só digam que este é só branqueamento de capital. Podem estar ligados com outros processos de branqueamento de capitais. De acordo com dados do Ministério da Economia e Finanças, Moçambique prevê sair da lista cinzenta até outubro, após ter progressos significativos no combate ao branqueamento de capitais, com reclassificação em alta de 7 recomendações do GAF, aprovadas pelo Conselho de Ministros do Grupo de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais da África Austral e Oriental. Primeiro dia da semana e o tempo é verão, se fazendo passar por inverno, dias de temperatura baixa, pelo menos para a capital moçambicana, Maputo. Mónica Mobai, boa noite. Como é que se vai comportar o tempo nas próximas 24 horas, um pouco por todo o país? Boa noite, Isaac Mayenda. Na zona sul do país, prevê-se céu geralmente muito nublado, vento do sueste fraco a moderado soprando com rajadas. Nesse sentido, Maputo prevê-se a máxima de 21 graus e a mínima de 16, Xai-Xai com 23 de máxima e 20 de mínima e Inhambane com 28 graus de máxima e 20 de mínima. Para a zona centro do país, Beira prevê-se 28 graus de máxima e a mínima de 22. Tete com 34 de máxima e 21 de mínima, Quelimane com 31 graus de máxima e 24 de mínima. Para a zona norte do país, Nampula prevê-se a máxima de 32 graus e a mínima de 20, Pemba com 31 graus de máxima e 22 de mínima e Lixinga com 28 graus de máxima e 15 de mínima. Obrigada pela atenção dispensada e até amanhã. Muitíssimo obrigado, Mónica. Já a caminhar para o final do jornal, lembrando que a seguir ao jornal teremos mais um episódio de 10 minutos com a política. O convidado é Inácio Fernando Menete, membro do Partido Frelimo. Nós voltamos a ver-nos amanhã. Boa noite, bom descanso.